Visionária Esportes. Fala, minha gente, bom dia, graça e paz. Aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionário Esportes. Nesta quarta-feira, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2025. É uma alegria começar esta manhã ao seu lado, trazendo informação, fé e inspiração para preparar seu coração e sua mente para o dia e para o futuro. A palavra que nos inspira hoje está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, versículo bem conhecido. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O tema de hoje é futuro promissor em Deus. Mesmo diante de incertezas, desafios e adversidades, Deus nos lembra que Ele tem planos de paz, prosperidade e vitória para aqueles que confiam nele. No esporte, no trabalho ou na vida pessoal, manter o foco em Deus nos dá confiança para avançar, superar obstáculos e acreditar que o melhor ainda está por vir. Que hoje você seja encorajado a confiar no Senhor, a planejar com fé e a agir com determinação, sabendo que cada passo alinhado com Ele contribui para um futuro cheio de esperança, conquistas e bênçãos. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje, às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, mas fica aqui comigo até o final, hein? E depois acompanha a reprise. E nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota e Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM e ondas curtas, pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma grande jornada de informação, fé e inspiração? Fica com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes, e antes do placarzão do futebol nacional e internacional, nós vamos aqui celebrar os aniversariantes desta véspera de Natal, 24 de dezembro. Alguns nomes no esporte aqui, ó. Alexis McAllister, isso, jogador do Liverpool, argentino, está fazendo aniversário hoje. Davante Adams, jogador de futebol americano. O Jason Miller, lutador de MMA. Will Richard, jogador de basquete americano. Jordan Mills, jogador de futebol americano. Annette Kontaveit, estoniana, jogadora de tênis. A Ellie Ostrander, norte-americana, atleta de corrida. Darren Till, lutador de MMA, no UFC, britânico, tá fazendo aniversário hoje. Tyshawn Jones, skatista norte-americano. Jesus Ferreira, norte-americano, só que de origem mexicana, jogador de futebol. Emmanuel Cecchini, jogador de futebol argentino. Miguel Castro, jogador de beisebol dominicano. Sérgio Aurier, lateral direito da Costa do Marfim, jogador de futebol. O Rafael Borré, ex-internacional. Na verdade ele tá no Internacional, né? Ainda no Internacional. Vamos ver esse mercado da bola aí. Colombiano, tá fazendo aniversário hoje. E o Marcelo Salas, ex-jogador de futebol chileno, da seleção chilena, histórico, né? Fez uma grande dupla de ataque com o Ivan Bambam Zamorano, né? Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns a todos eles, fazendo aniversário aqui, os aniversariantes celebramos hoje. Vamos ao placarzão do Visionário Esportes. Não tem muitos jogos no futebol, mas tem aqui, né? Pela Copa da Liga Inglesa, quartas de final, Arsenal e Crystal Palace empataram em 1-1 no tempo normal. Lacroix fez o gol do Arsenal e Gueye empatou no final do jogo para o Crystal Palace. Nos pênaltis, o Arsenal venceu por 8-7. Todo mundo estava acertando os pênaltis, e aí o Lacroix, que tinha feito gol contra, perdeu o pênalti. Ele foi o vilão do jogo pro Crystal Palace. Arsenal nas semifinais vai enfrentar o Chelsea. Na outra semifinal, Newcastle e Manchester City se enfrentarão. Liga Portugal, complemento da rodada 15. Vitória de Guimarães 1, Sporting 4. Telmo Arcanjo, jogador de Cabo Verde, fez para o Vitória de Guimarães. Trincão, Ioannidis, Castilho contra e Maxi Araújo fizeram para o Sporting. Classificação, o Porto lidera com 43 pontos, o Sporting é vice-líder com 38, Benfica terceiro com 35, Gil Vicente quarto colocado 26, Braga em quinto com 25 e o Famalicão em sexto com 23 pontos.
Taça de Portugal, aqui é como se fosse a Copa, né? A Copa é o campeonato e a taça é a Copa. É uma coisa assim lá em Portugal, né? Mas é assim mesmo. Oitavas de final, Caldas 0, Braga 3. O Braga está na próxima fase. Copa das Nações Africanas, rodada 1, grupo D. República Democrática do Congo 1, Benin 0 e Senegal 3, Botsuana 0. Grupo D aqui com esses jogos. Pelo grupo C, Nigéria 2, Tanzânia 1 e Tunísia 3, Uganda 1. Vamos aqui às notícias do futebol para você aqui. Começamos mais uma vez com o Corinthians, campeão da Copa do Brasil 2025, mas vive bastidores conturbados, tensos. Memphis Depay e Fabinho Soldado criticaram internamente grupos políticos do clube que, segundo eles, atrapalham a gestão e limitam a autonomia no futebol. Ambos sentiram fritura por parte de conselheiros e membros influentes do Parque São Jorge, com destaque para a pressão da Comissão de Futebol e aliados do presidente Osmar Stabile sobre decisões do departamento. Na noite desta terça-feira, Fabinho Soldado deixou o cargo de diretor executivo de futebol em comum acordo com o clube, após meses de desgaste político e pressão, abrindo caminho para a reestruturação do departamento. A insatisfação de Memphis, que chegou a mandar recado contra a política após o título da Copa do Brasil, e a saída de Soldado reforça o clima de tensão interna no Corinthians neste fim de 2025. Conselheiros do Corinthians estão revoltados com as declarações duras de Memphis Depay contra membros da diretoria e política interna do clube após o título da Copa do Brasil, acusando pessoas que atrapalham o timão e pedindo mudanças nos bastidores, falas que repercutiram muito mal entre os conselheiros. Alguns conselheiros até estudam procurar brechas contratuais para exigir a rescisão do vínculo do holandês por supostamente ferir a imagem do clube, embora a chance disso avançar seja considerada mínima por aliados do presidente Osmar Stabile. A crise interna cresce junto do desgaste com o executivo Fabinho Soldado e reforça um clima de atrito entre campo e direção no Corinthians neste fim de ano. O Shakhtar Donetsk deu sinal positivo e liberou o Corinthians para avançar nas negociações pela permanência de Maicon em definitivo, com a intenção dos ucranianos de negociar o volante por cerca de 2 milhões de euros e manter parte dos direitos econômicos. Agora o clube paulista prepara a reunião decisiva para fechar o acordo. No mercado europeu, o goleiro Hugo Souza recebeu proposta oficial do Milan, mas a diretoria do Timão recusou a oferta, considerando o valor insuficiente e deixando claro que não pretende negociar o arqueiro, peça-chave dos títulos de 2025 e com contrato longo até 2029. O volante Charles, reserva do Corinthians, deixou seu futuro em aberto após o título da Copa do Brasil, admitindo que ainda não há nada definido e que vamos ver o que virá, enquanto o Coritiba monitora a situação, buscando mais minutos de jogo para o meio-campista em 2026. Com contrato até 2028, Charles participou de 37 jogos na temporada, mas perdeu espaço para outros nomes do elenco e pode ser negociado para aliviar a folha salarial e abrir espaço para a base. Até o momento não houve proposta formal entre os clubes e o próprio jogador enfatizou gratidão pelo Timão e que primeiro quer comemorar o título antes de definir seu destino. O Corinthians fechou um acordo com o meia paraguaio Matias Rojas para quitar a dívida de 41 milhões e 200 mil reais e evitar um novo transfer ban da FIFA, após condenação em processo sobre atraso no pagamento de direitos de imagem. Rojas renunciou aos juros e o pagamento será feito em 2 parcelas ainda em 2025, com parte da premiação da Copa do Brasil destinada à quitação. Sem o acerto, o clube corria risco de nova punição, impedindo o registro de reforços. A diretoria agora mira também resolver outras pendências, como a dívida com o Santos Laguna pelo zagueiro Félix Torres. O Flamengo superou largamente sua meta de vendas de atletas em 2025, arrecadando cerca de 545 milhões de reais com negociações de jogadores, muito acima dos 35 milhões de euros, 228 milhões de reais previstos no orçamento inicial. O montante inclui vendas de nomes como Gerson, Wesley, Alcaraz, Fabrício Bruno, Matheus Gonçalves e Juninho. Esse resultado financeiro reforça o bom momento do clube dentro e fora de campo, ajudando a equilibrar receitas e abrindo margem para novos investimentos no elenco e estrutura.
O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, projetou um 2026 mais difícil que 2025, ressaltando que será complicado repetir a temporada vitoriosa e lidar com a pressão de torcida e imprensa para conquistar novamente Brasileirão e Libertadores. Botto também comparou o trabalho com jogadores da base no rubro-negro ao do Palmeiras, afirmando que o rival está mais à frente na transição, mas não tem a grandeza do Flamengo. E criticou a maneira como os jovens são julgados sob forte cobrança. O dirigente destacou que esse ambiente exige jogadores mais experientes e pode influenciar as estratégias de reforços e utilização da base para a próxima temporada. O Palmeiras teve uma temporada 2025 com alta intensidade de jogos, 76 no total, e foi um dos clubes com menos lesões no futebol brasileiro, registrando apenas 26 baixas médicas ao longo do ano, reflexo da gestão de cargas e rodízio do elenco. Mesmo assim, o atacante Paulinho foi o maior desfalque do Verdão, ficando fora de 36 partidas após fraturar a tíbia e passar por cirurgia de revisão, e agora só deve voltar em 2026, sem previsão de retorno ainda nesta temporada. A boa gestão do departamento médico e o baixo índice de lesões ajudaram o time a manter competitividade, mesmo sem contar com Paulinho nas fases decisivas da temporada. Saiu o trailer da série documental Acesso Total Palmeiras, que mostra os bastidores completos da temporada 2025 do Verdão, com imagens de treinos, vestiários, comissão técnica, dirigentes e elenco ao longo do ano. A produção terá 5 episódios, um total de 3 horas e 20 minutos, e estreia no dia 27 de dezembro no Sport TV, com parte da obra exibida em sequência, e ficará disponível no Globoplay a partir da mesma data. O trailer já circula nas redes e antecipa momentos de rotina, entrevistas e conversas internas que prometem revelar o cotidiano do clube, além dos jogos e vestiários. O Botafogo oficializou a contratação do técnico argentino Martín Anselmi, de 40 anos, até o fim de 2027. Entusiasmado com o projeto alvinegro por afinidade de ideias, autonomia e planejamento claro para 2026, além da chance de assumir o time desde o início da pré-temporada, algo que foi decisivo para o acerto. A direção botafoguense valorizou o perfil tático ofensivo e versátil de Anselmi, sua experiência na América do Sul e Europa, e a possibilidade de implementar um modelo de jogo consistente com liberdade para trabalhar o elenco, o que agradou ao treinador desde as conversas iniciais. O argentino chega para suceder David Ancelotti e promete trazer seu próprio corpo técnico para estruturar o clube visando Série A e Libertadores em 2026. No mercado de transferências para 2026, além do Flamengo demonstrar interesse no zagueiro Jair Cunha, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, o próprio Botafogo também busca repatriar o defensor em uma negociação de empréstimo, aproveitando a boa relação entre os donos dos dois clubes para tentar viabilizar o retorno do atleta ao Brasil. Jair, de 20 anos e 1,98 m de altura, tem pouco espaço no Nottingham Forest, apenas 2 partidas na temporada inglesa, e está no radar rubro-negro para reforçar a zaga, possivelmente em contrato de empréstimo com opção de compra, embora nenhuma oferta oficial tenha sido registrada até o momento. O interesse de Flamengo e Botafogo coloca o jovem defensor em destaque no início da janela, com movimentações que podem evoluir nas próximas semanas. Vamos para o rápido intervalo, já tá vindo reforço aqui pro Cruzeiro, tem notícias também do Santos, tem notícias aqui do Atlético Mineiro, notícias também de outros clubes brasileiros aqui. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol para você aqui, ó. Começamos com o Cruzeiro. O Cruzeiro está muito perto de sacramentar a contratação do zagueiro Vitão, de 25 anos, atualmente no Internacional, em movimentação que pode ser o primeiro reforço da Raposa para 2026. As conversas entre clubes estão bem encaminhadas e o acerto pode ser oficializado nesta terça para quarta-feira. A negociação envolve a compra de cerca de 7 milhões de euros, aproximadamente 46 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. E segundo apurações, pode incluir cedência de jogadores como João Marcelo, defensor, e Japa, meio-campista, ao Inter, como parte do acordo.
Vitão se firmou como titular no Colorado e era alvo também de clubes como Flamengo e times europeus, mas o Cruzeiro avançou nas tratativas para trazer o defensor como peça de impacto na zaga celeste em 2026. No Cruzeiro, as tratativas para trazer o volante Gerson, atualmente no Zenit da Rússia, estão emperradas por divergências na parte financeira entre os clubes, e a negociação ainda não avançou. O clube russo pede cerca de 40 milhões de euros, aproximadamente 260 milhões de reais, para liberar o jogador, valor considerado muito alto pela Raposa, que tenta chegar a um consenso econômico sem comprometer o orçamento. O dono da SAF Celeste, Pedro Lourenço, admitiu o interesse no meio-campista, mas ressaltou que o custo elevado e os salários também são obstáculos. O Zenit quer recuperar o investimento recente feito no atleta, e o Cruzeiro pode propor envolver parte do elenco como compensação para destravar o negócio. Apesar do desejo do jogador de voltar ao futebol brasileiro e ganhar visibilidade na seleção visando a Copa do Mundo de 2026, as conversas continuam sem acordo devido à parte financeira até o momento. O atacante Gabigol, o sonho de contratação do dono da SAF do Cruzeiro, tem a permanência em 2026 cada vez mais em dúvida. Apesar de ter sido apresentado ao estilo europeu com grande festa no Mineirão no início de 2025. Sua temporada foi marcada por oscilações, pouca sequência como titular e falha decisiva no pênalti que eliminou a Raposa na Copa do Brasil. Com contrato até 2028, ele enfrenta desgaste com o técnico Tite e falta de clima no clube. Nos bastidores, Cruzeiro abriu espaço para que o jogador busque novo destino e o Santos já iniciou conversas por um possível empréstimo ou acordo, envolvendo divisão de salários ou rescisão amigável. O futuro do camisa 9, que chegou como principal reforço de 2025, ainda não está definido e deve seguir em discussão nas próximas semanas, com o início da temporada 2026 se aproximando. No Santos, o diretor de futebol Alexandre Matos deixou claro que o clube só fará contratações dentro da realidade financeira e exclui loucuras de mercado, focando em equilíbrio e em reforços que caberem no bolso. Por isso, a chegada de Gabigol é vista como distante, devido aos altos salários e custos envolvidos. Mas Matos reforçou que o Peixe não tem condições de arcar com grandes investimentos, que qualquer negociação precisa ser bem estruturada sem comprometer o caixa. Apesar disso, o Santos retomou conversas com o Cruzeiro por um possível empréstimo de Gabigol com divisão de salários, já que o clube paulista não pode bancar sozinho os vencimentos do atacante nesse momento. O Santos formalizou uma oferta de cerca de 6 milhões de dólares, aproximadamente 33 milhões de reais, ao Independiente da Argentina pelo meio-campista Felipe Loyola, de 25 anos, e com passagens pela seleção chilena, para adquirir 80% dos seus direitos econômicos, visando a temporada 2026. A proposta está condicionada à aceitação dos argentinos, que pedem garantias financeiras e podem exigir ajuste no valor ou estrutura de pagamento, antes de bater o martelo. O negócio ainda não foi concluído e segue em negociação. Loyola agrada pela versatilidade no meio-campo e já vinha sendo observado pelo Peixe em janelas anteriores, mas a cautela financeira do clube e os trâmites com o Independiente definem o ritmo das conversas. O Santos avançou nas negociações com o Atlético Mineiro pelo empréstimo do atacante Rony para a temporada 2026, com conversas entre clubes e a tentativa de viabilizar a chegada do jogador ao litoral paulista. O Peixe tenta diminuir a pedida salarial de Rony, que está entre os maiores salários do Galo, para que a operação seja viável dentro da realidade financeira santista, estudando um modelo de empréstimo com divisão de custos ou ajustes no contrato. Até o momento não há proposta oficial concluída e o Atlético ainda define se aceita liberar o atacante, que tem contrato até 2027 e vinha sendo sondado por outros clubes da Série A. O Atlético Mineiro aliviou sua folha salarial com saídas de jogadores como Saravia, Fausto Vera, João Marcelo e Caio Paulista, gerando um respiro de mais de 1,5 milhão de reais em salários e abrindo espaço no orçamento para reforços visando 2026. As movimentações fazem parte de uma limpeza no elenco promovida pelo técnico Jorge Sampaoli e pela diretoria, que busca reduzir custos e equilibrar as contas para trazer nomes que se encaixem no novo planejamento estratégico. Com este alívio na folha, o clube consegue planejar reforços mais pontuais e sustentáveis, ajustando salários e estrutura do elenco antes da próxima temporada.
O Atlético Mineiro está muito perto de fechar a contratação do lateral esquerdo Juninho Capixaba, vindo do Red Bull Bragantino, em negócio que já entrou em fase final de definição para a temporada 2026. A negociação envolveria cerca de 2,5 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões e 300 mil reais, e a cessão de 50% dos direitos do volante Patrick em definitivo, além do meia Renier por empréstimo ao Bragantino. A chegada de Capixaba está ligada à possível saída de Guilherme Arana e a busca por concorrência na lateral esquerda, após o clube contratar também Renan Lodge para o setor. O acerto ainda não foi anunciado oficialmente, mas as partes avançaram significativamente e a assinatura deve acontecer nos próximos dias. Falar em Guilherme Arana, Fluminense formalizou uma proposta ao Atlético Mineiro pelo lateral esquerdo, abrindo negociações com o Galo para reforçar a lateral em 2026. O interesse ganhou força após o clube mineiro encaminhar Renan Lodge para a posição, o que pode facilitar a saída de Arana. Além de Arana, o tricolor abriu conversas por Hulk, também do Atlético Mineiro, como nome experiente para o ataque na próxima temporada. Embora as tratativas neste caso ainda estejam nas fases iniciais e dependam de ajustes salariais e viabilidade financeira. As negociações seguem em andamento e podem desenhar uma janela ativa do Flu, que busca reforçar elenco para o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores de 2026. A troca de chaves entre a Arena do Grêmio e o Estádio Olímpico, parte da permuta que envolve a antiga casa gremista sendo entregue às empresas OAS 26 e Caragunes, foi adiada para 2026, já que as partes não fecharam o acordo a tempo em 2025. O Grêmio aguarda documentação e resolução de pendências como o pagamento de multa por atraso na permuta e definição sobre vagas de estacionamento no entorno da arena, enquanto o antigo Estádio Olímpico, desativado desde 2013, segue com mato alto, estruturas deterioradas e uso eventual para treinamentos de forças de segurança. O terreno do Olímpico deve ser demolido e incorporado ao desenvolvimento imobiliário conforme o acordo, mas a formalização da troca de chaves ficou marcada para o primeiro semestre de 2026, adiando a entrega definitiva do espaço. O Grêmio sonha repatriar o meio-atacante TT, revelação da base que hoje está no Panathinaikos da Grécia, e marcou reunião com o empresário do jogador para estudar uma proposta de empréstimo ou compra. Embora a pedida dos europeus, cerca de 5 milhões de euros, seja considerada alta e as conversas ainda sejam cautelosas. Paralelamente, o clube abriu conversas com o meia Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, como uma opção para o meio-campo, mas a negociação ainda está em estágio inicial e pode esbarrar em custo e salário do jogador. O Vasco já traçou as principais missões do departamento de futebol para 2026, com foco em reforços pontuais, limpezas no elenco e equilíbrio financeiro após o vice-campeonato da Copa do Brasil. A direção, liderada por Pedrinho, Felipe e Admar Lopes, quer prorrogar contratos como o de Puma Rodrigues, organizar saídas de jogadores sem espaço e negociar atletas dispensáveis para reduzir a folha, além de avaliar a permanência de peças como Ryan frente às sondagens europeias. O clube também já tem lista de possíveis dispensas visando 2026 e busca reforçar setores carentes com nomes que cabem no orçamento, sem perder competitividade na Sul-Americana e Brasileiro. O Vasco estuda mandar jogos pontuais no estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador, como alternativa enquanto São Januário for fechado para as obras de reforma, e já realizou visita técnica para avaliar as condições da Arena da Portuguesa receber partidas do clube. Paralelamente, a diretoria negocia também usar o estádio Newton Santos por cerca de 3 anos durante o período de obras em sua casa histórica, enquanto São Januário deve ser fechado assim que o projeto de modernização for iniciado, ainda sem data definida para começar. O Vasco recusou uma oferta do Zenit da Rússia pelo atacante Ryan, recebendo cerca de 31 milhões de euros, aproximadamente 200 milhões de reais, e aumentou a pedida para 50 milhões de euros, aproximadamente 327 milhões de reais, para liberar a sua joia, que renovou recentemente até 2028 e tem multa rescisória elevada. O clube carioca mantém o atacante no planejamento de 2026 por enquanto, mas o interesse russo segue ativo e as negociações podem evoluir caso as partes se aproximem dos valores desejados. O Coritiba oficializou a contratação do lateral direito Tinga, de 32 anos e ídolo do Fortaleza, para reforçar o elenco na Série A de 2026.
Ele rescindiu o contrato com o clube cearense após quase 400 jogos e 10 títulos, sendo uma das figuras mais marcantes da história recente do Leão do Pici. Opiniões nos principais veículos destacam que quando a história do Fortaleza for contada, Tinga não será apenas capítulo, mas referência pela liderança, legado e identificação com a torcida, reforçando a importância do jogador na trajetória do clube nordestino antes de sua saída. No Coxa, ele chega como um dos reforços experientes para o retorno à elite, ao lado de Pedro Rocha e William Oliveira, e deve disputar a titularidade da lateral direita em 2026. Mas o Fortaleza vai comprar o volante Pierre, exercendo a opção de compra de 70% dos seus direitos econômicos por cerca de 4 milhões de reais junto ao Tombense. E já trata de um contrato de 4 anos com o meio-campista de 23 anos, garantindo sua permanência no elenco para 2026 e além. Vamos para um rápido intervalo, já notícias dos bastidores do São Paulo. Tem coisas aí com São Paulo, tem notícias do Mirassol e também notícias internacionais. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para as notícias do São Paulo aqui. Começamos com bastidores conturbados lá, viu? No São Paulo, a Polícia Civil está investigando supostas movimentações financeiras irregulares envolvendo saques em espécie das contas do clube e depósitos em dinheiro vivo em contas de dirigentes tricolores durante a gestão de Júlio Casares, com valores já apontados por apurações em mais de 10 milhões de reais e sob inquérito que corre em segredo de justiça. As informações apuradas pelo jornalista Danilo Lavieri do UOL, indicam que as operações estão sendo analisadas como possíveis desvios de recursos, com quebras de sigilos bancários autorizadas e envolvimento de empresários ligados ao futebol. O São Paulo divulgou nota dizendo não ter conhecimento formal de investigação em andamento, mas colocou à disposição das autoridades caso seja notificado, enquanto o inquérito segue sob sigilo e sem nomes oficialmente divulgados. Conselheiros do Conselho Deliberativo do São Paulo protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente Júlio Casares, reunindo 57 assinaturas em documento que solicita a convocação de reunião extraordinária para discutir a destituição do mandatário em meio à crise política no clube. O movimento, encabeçado pelo grupo de oposição Salve o Tricolor Paulista, se apoia em escândalos como a venda irregular de camarotes no Morumbi e outras controvérsias de gestão. E agora cabe ao presidente do Conselho deliberar sobre a data da discussão. O afastamento provisório de Casares dependerá de 2/3 dos votos do Conselho, seguido por eventual Assembleia Geral de Sócios. No São Paulo, com a saída de Patrick por empréstimo ao Juventude, o técnico Hernan Crespo deve dar espaço a uma promessa da base na lateral esquerda. O jovem Nicolas, de 18 anos, será integrado ao elenco profissional após a Copa São Paulo de Futebol Júnior e surge como terceira opção na posição ao lado de Wendel e Enzo Dias para 2026. As lesões bateram recorde e foram um dos principais problemas da temporada 2025 do São Paulo, com o clube acumulando 49 baixas médicas e vários desfalques prolongados, incluindo nomes como Caleri, Oscar e Lucas Moura, que ficaram mais de 10 jogos fora por contusão. O alto volume de problemas físicos chegou a motivar ajustes no departamento médico e questionamentos sobre preparação e DM. Relatórios também mostraram que o tricolor teve um dos DMs mais cheios do Brasileirão e lesões graves em ligamentos e musculares prejudicaram o esquema tático e orçamento do time ao longo do ano, contribuindo para um desempenho abaixo das expectativas e exigindo repensar a gestão de cargas para 2026. O São Paulo enviou ontem, dia 23/12, uma proposta oficial ao Ajax pelo empréstimo do zagueiro argentino Gastón Ávila, que esteve emprestado ao Fortaleza em 2025 e tem vínculo com o clube holandês até 2028. O acordo é por uma temporada com opção de compra de cerca de 3,5 milhões de euros e falta apenas o ok do Ajax para a contratação ser confirmada. O estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, que foi palco da final do Brasileiro de 2001 e do título do Atlético Paranaense, vive hoje ostracismo e jejum de grandes jogos, sem receber confrontos de maior destaque no cenário nacional.
após os anos de auge da antiga dupla Atlético São Caetano. O clube da casa está fora das séries principais e o estádio ficou à margem do futebol de alto nível no Brasil. O Mirassol encaminhou a contratação do volante Yuri Lara, de 31 anos, ex-Vasco e Bahia, que estava atuando no Yokohama FC do Japão, e deve ser reforço do clube paulista para 2026, sendo esperado como peça de experiência para o meio-campo do Leão, que disputa Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Sport Recife contratou Hudson Santos, ex-volante com passagens por São Paulo, Fluminense e Cruzeiro, para assumir o cargo de gerente de futebol a partir da temporada 2026, reforçando a estrutura de gestão do departamento de futebol do clube após o rebaixamento à Série B. Hudson estava como coordenador do Criciúma e chega ao Leão da Ilha para participar da reformulação administrativa e esportiva, integrando-se à diretoria e ao executivo já anunciado como parte do novo ciclo de planejamento. A CBF decidiu que não fará mais adaptações na tabela da Série A para acomodar shows e eventos em estádios, após ter recebido 44 pedidos de alterações nos últimos anos por conta dessas festas, o que passou a complicar logística, descanso dos clubes e interesse de TV. A medida foi comunicada aos clubes no Conselho Técnico da Série A para 2026 e a entidade quer mexer o mínimo possível no calendário, ainda que não descarte ajustes pontuais em casos excepcionais. As notícias internacionais, futebol internacional aqui, ó. Começamos aqui com a América do Sul. O Nacional Potosí surpreendeu e fez história na Copa da Bolívia 2025, virando a final contra o Bolívar. Depois de perder a ida por 2-0, bateu o rival por 4-1 na volta e ficou com o título, conquistando a vaga na pré-Libertadores da Conmebol Libertadores 2026, feito inédito para o clube boliviano. Com isso, o time de Potosí, que manda seus jogos em quase 4.000 metros de altitude, será o adversário do Botafogo na segunda fase preliminar da Libertadores, impondo um desafio físico e geográfico importante ao clube carioca. Então atenção aí ao Botafogo, já começa a se preparar aí, 4.000 metros de altitude. O prêmio Rei da América 2025, entregue pelo jornal uruguaio El País ao melhor jogador das Américas no ano, terá 3 finalistas. O meia uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, o argentino Lionel Messi, do Inter Miami, e o atacante Adrian Martínez, do Racing, que se destacaram por suas atuações em clubes e seleções. Arrascaeta se destacou com um gol decisivo e assistências importantes no Brasileirão e na Libertadores 2025, consolidando-se como referência técnica do Flamengo. Messi brilhou no Inter Miami e na seleção argentina, mantendo o rendimento de elite internacional mesmo fora da Europa. Adrian Martínez, pelo Racing, teve temporada consistente, com gols e liderança em partidas-chave. O vencedor será anunciado em 31 de dezembro e o prêmio já é considerado uma das maiores honrarias do futebol sul-americano. Agora vamos para a Europa. O Lyon anunciou oficialmente a contratação por empréstimo do atacante Endrick, de 19 anos, que chega por 6 meses cedido pelo Real Madrid até junho de 2026, sem opção de compra, e buscando mais tempo de jogo depois de pouco atuar na Espanha. O brasileiro vestirá a camisa 9 e se apresenta em 29 de dezembro para entrar no time de Paulo Fonseca, acostumado a trabalhar com jogadores brasileiros. O Lyon vive um momento misto. É líder na fase de liga da Liga Europa, da Europa League, né? Mas apenas 5º colocado no campeonato francês, com um ataque abaixo do ideal e críticas internas de problema de mentalidade em alguns jogos. A ideia é que Endrick ganhe espaço e números para reforçar sua candidatura à seleção brasileira, visando a Copa do Mundo de 2026, enquanto o clube francês luta por voos mais altos nas competições doméstica e continental. O Barcelona atingiu um recorde histórico no Campeonato Espanhol 2025. O time catalão marcou pelo menos um gol em todas as partidas da La Liga ao longo do ano, um feito que não acontecia há mais de 80 anos, desde a temporada de 1943, quando também balançou as redes em todos os jogos do torneio sob o comando de Juan Josep Nogués. No total, o Barça disputou 37 partidas na La Liga em 2025, com 102 gols marcados e fecha o ano na liderança do espanhol, mostrando grande poder ofensivo sob o comando de Hansi Flick. O recorde iguala uma marca centenária e reflete a consistência de um dos ataques mais produtivos da Europa atualmente.
O técnico do Liverpool, Arne Slot, criticou duramente o zagueiro Mick van de Ven, do Tottenham, após a entrada que resultou na fratura da perna do atacante Alexander Isak, classificando o desarme como imprudente e de alto risco de lesão, e lamentou que o lance não tenha sido punido na partida da Premier League. Slot confirmou que Isak passará por cirurgia e ficará cerca de 2 meses afastado, chamando atenção para a gravidade do episódio e seu impacto no time inglês. O treinador disse que um jogo com um desarme daquele tipo 10 vezes poderia ferir seriamente um jogador, destacando a decepção pela lesão de um de seus principais atacantes que marcaram o gol antes do lance. O atacante ganês Antoine Semenyo, de 25 anos do Bournemouth, virou um dos nomes mais falados para a janela de transferências de janeiro de 2026, com muita Premier League na disputa graças à sua ótima temporada. O jogador soma cerca de 8 gols e 3 assistências na liga. Clubes como Manchester United, Liverpool e Tottenham já foram ligados ao ponta-direita, mas o interesse do Chelsea esfriou recentemente. Segundo a apuração do jornalista Fabrizio Romano, o Manchester City está em posição de destaque e pode concluir o negócio nos próximos dias, com Semenyo apontado como preferindo os Citizens, que oferecem Champions League e disputa por títulos, deixando rivais em segundo plano. O contrato de Semenyo no Bournemouth tem cláusula de liberação de cerca de 65 milhões de libras, que é válida apenas nas primeiras semanas de janeiro, acelerando a corrida entre os clubes interessados. O Heart of Midlothian, ou Hearts, surpreende no campeonato escocês e ameaça romper a hegemonia de mais de 40 anos de Celtic e Rangers, chegando ao fim de 2025 líder da Premiership com vantagem na tabela. O clube de Edimburgo vive cenário histórico, impulsionado por um investimento de cerca de 9 milhões e 800 mil libras do empresário inglês Tony Bloom, dono do Brighton, que trouxe análise de desempenho e recrutamento modernos ao projeto. Os Jumbles venceram os Rangers por 2-1 recentemente e ampliaram sua liderança, com êxito nas partidas diretas contra os gigantes de Glasgow, enquanto o Celtic e Rangers enfrentam crises de resultados e mudanças técnicas. A ascensão tem sido reforçada por reforços pontuais e gestão sólida de Derek McInnes, colocando o Hearts como real candidato ao título e possível fim do domínio tradicional. O Boa Vista de Portugal conseguiu evitar o encerramento imediato de suas atividades ao depositar 55 mil euros na conta da massa insolvente dos credores dentro do prazo legal, cobertura exigida pelo tribunal para não ser fechado, conforme confirmado pelo presidente Rui Garrido Pereira. Esse valor, fruto também de uma campanha pública de angariação de fundos, cobriu as despesas correntes de dezembro e a primeira tranche de pagamentos aos credores. Ainda há parcelas mensais a cumprir em 2026. O clube permanece em processo de recuperação financeira, seguindo o plano aprovado em assembleia e negociando soluções para sua continuidade, apesar da situação ainda frágil. Na Copa Africana de Nações 2025, o atacante Patson Daka, de Zâmbia, marcou nos acréscimos um gol de empate por 1-1 contra o Mali, subindo mais que a defesa e cabeceando para garantir o ponto no grupo A. Após o gol aos 92 minutos, ele tentou uma comemoração acrobática e caiu de maneira perigosa sob o pescoço, assustando torcedores e companheiros antes de se levantar e seguir sem lesões graves aparentes. A cena viralizou e virou tema nas redes sociais, misturando alívio pelo resultado com preocupação pela comemoração arriscada. Cuidado na comemoração, Daka! Na Inglaterra, a humilhante derrota do Liverpool por 9-1 para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa Feminina escancarou o descaso institucional com o futebol feminino, com críticas ao pouco investimento e gestão fraca do Liverpool, que hoje soma poucos pontos e luta na parte inferior da World Series League, né? O problema é visto como sintoma mais amplo. No Manchester United, donos e coproprietários fizeram comentários públicos priorizando o time masculino e investindo muito menos nas mulheres, gerando insatisfação entre especialistas e saída de jogadoras importantes. A situação reacende o debate sobre desigualdade de recursos e atenção no futebol feminino inglês, mesmo com o crescimento da modalidade globalmente. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com as notícias dos outros esportes, incluindo futebol americano, NBA, futebol americano universitário, entre outros. Não sai daí. Visionária Esportes.
Voltamos com o Visionário Esportes e vamos aqui para as notícias dos outros esportes. Começamos com o futebol americano. Na NFL, Monday Night Football, o San Francisco 49ers venceu o Indianapolis Colts por 48-27 em Indianápolis, com Brock Purdy lançando 5 touchdowns, sua melhor marca na carreira, e impulsionando os 49ers na briga pelo título da NFC West e vantagem de playoff. São Francisco dominou ofensivamente, totalizando 440 jardas e fechando o jogo com um pick six decisivo de Dean Winters, enquanto o veterano Philip Rivers, de 44 anos, liderou alguns drives dos Colts, que caem para 8 vitórias, 7 derrotas, e veem suas chances de pós-temporada ficarem complicadas. A derrota marca a 5ª seguida dos Colts, que saem da disputa pelo título da divisão e agora lutam por uma vaga de wild card. O tight end George Kittle também brilhou com 115 jardas e 1 touchdown, apesar de deixar a partida com uma lesão no tornozelo. Na NFL, o linebacker Denzel Perryman, do Los Angeles Chargers, foi suspenso por 2 partidas no final da temporada regular após um capacete a capacete ilegal sobre o wide receiver do Cowboys, Ryan Flournoy, quando este já estava no chão após a recepção, numa jogada classificada como violação das regras de segurança dos jogadores. A punição adveio também pelo histórico de infrações semelhantes e pode ser recorrida em apelação, mas deixa Perryman fora dos últimos 2 jogos decisivos da equipe na briga pelos playoffs. Sua ausência é considerada um desfalque importante na defesa dos Chargers para fechar a fase regular. Vamos falar aqui de futebol americano universitário. No NCAA Ball Season 2025-2026, Washington State venceu o Utah State por 34-21 no Famous Idaho Potato Bowl, com destaque para Zevi Eckhouse, lançando 3 touchdowns, e Washington State dominando ofensivamente para conquistar sua primeira vitória de pós-temporada desde 2018. No Boca Raton Bowl, Louisville superou Toledo por 27-22, com Miller Moss lançando 2 touchdowns e segurando a vantagem até o fim para fechar a temporada com vitória. Vamos à NBA. O Cleveland Cavaliers venceu o Charlotte Hornets por 139-132, com Donovan Mitchell anotando 30 pontos e Darius Garland brilhando com duplo-duplo, 27 pontos e 10 assistências. O Oklahoma City Thunder superou o Memphis Grizzlies por 119-103, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, que registrou 31 pontos e 10 rebotes. O Denver Nuggets bateu o Utah Jazz por 135-112, com Jamal Murray marcando 27 pontos e ele, Nikola Jokic, garantindo um triplo-duplo, 14 pontos, 13 rebotes e 13 assistências. O Golden State Warriors venceu o Orlando Magic por 120-97, com destaque para o Stephen Curry com 26 pontos. Já o Detroit Pistons derrotou o Portland Trail Blazers por 110-102, com Jaden Duren anotando 26 pontos e 10 rebotes. Na classificação, o Thunder lidera o Oeste com 26 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Pistons é líder do Leste com 23 vitórias e 6 derrotas. Na madrugada desta terça-feira na NBA, durante a vitória do Golden State Warriors por 120-97 sobre o Orlando Magic, o veterano Draymond Green teve uma discussão acalorada com o técnico Steve Kerr num time-out do 3º quarto e optou por ir ao vestiário para esfriar, permanecendo lá parte do jogo e voltando apenas ao banco, sem voltar à quadra no restante da partida. Kerr minimizou o episódio, dizendo que acontece no basquete emocional, e ambos afirmaram que seguem focados no restante da temporada, apesar do incidente ter ofuscado a boa vitória da equipe. O novato Con Nupel, do Charlotte Hornets, entrou para a história da NBA na derrota por 139-132 para o Cleveland Cavaliers, ao se tornar o jogador da liga a chegar mais rápido a 100 bolas de 3 pontos convertidas, atingindo a marca em apenas 29 jogos de carreira, superando o recorde anterior de 41 partidas de Lauri Markkanen. Nupel, de 20 anos e 4ª escolha do draft de 2025, terminou a partida com 20 pontos e 5 de 7 de longa distância, consolidando-se como um dos atiradores mais promissores da temporada e forte candidato a destaque entre os novatos.
Mais NBA, o astro do Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, atingiu um marco histórico ao registrar 100 jogos consecutivos com pelo menos 20 pontos. O feito foi alcançado na vitória por 119-103 sobre o Memphis Grizzlies, com 31 pontos na partida. E agora apenas ele e a lenda Wilt Chamberlain figuram nesta lista na história da liga. A sequência começou em outubro de 2024 e reforça a consistência extraordinária de Shai Gilgeous-Alexander como um dos melhores pontuadores da NBA, dando ainda mais peso à temporada dominante do Thunder. James Harden, do Los Angeles Clippers, afirmou que ninguém vai alcançar o recorde de pontos na carreira na NBA estabelecido por LeBron James, dizendo que, ao falar sobre a marca, não se deve nem mencionar LeBron nessa conversa. Esse recorde ninguém jamais vai alcançar. Harden, que recentemente entrou no top 10 dos maiores pontuadores da história, fez a declaração com respeito ao avanço extraordinário de James na liderança da liga em pontos e destacou que sua atenção está em ajudar o time a conquistar vitórias, apesar dos desafios da temporada. A pivô brasileira da WNBA, Camila Cardoso, atualmente destaque e uma das estrelas da nova liga Project B, voltou a pedir mudanças estruturais na WNBA, defendendo salários justos e voz ativa nas decisões da liga, em prol de equidade de gênero e melhor condição de trabalho para jogadoras, afirmando que as atletas estão lutando pelo que merecem. A brasileira, que tem se destacado também na WNBA pelo Chicago Sky, reforça o debate sobre melhores contratos e participação das jogadoras nos rumos da modalidade nos Estados Unidos. Vamos ao Novo Basquete Brasil. O Flamengo venceu Minas por 87-85 nesta terça-feira com Marquette Cummings anotando 21 pontos. O Caxias do Sul bateu Fortaleza por 68-52, destaque para Chamel com 17 pontos. O Franca superou o Mogi por 85-61, liderado por Jorginho, com 17 pontos e 9 rebotes. O Paulistano venceu o Corinthians por 86-81, com Lucas Seward marcando 22 pontos e 9 rebotes. O União Corinthians derrotou o Unifacisa por 85-78, com Nathaniel Barnes com 27 pontos e Jeremy Hollowell com duplo-duplo de 23 pontos e 12 rebotes. O Cruzeiro venceu o Vasco da Gama por 79-75, com JJ anotando 22 pontos. O Pinheiros bateu São José por 98-83, com David Sloan marcando 30 pontos. E o Brasília superou o Pato Basquete por 84-69, destaque para Facundo Corvalan com 17 pontos. A liderança está dividida entre o Pinheiros e o Flamengo, com uma campanha de 15 vitórias e 2 derrotas cada um. No basquete brasileiro, uma investigação da Polícia Federal mira suspeitas de manipulação de resultados em partidas do NBB, da LBF e do Campeonato Paulista Feminino, com relatórios apontando movimentações atípicas de apostas em duelos envolvendo Botafogo, Rio Claro, Santo André e Taubaté, além de inquéritos em andamento por parte da Polícia Civil de Mato Grosso, no caso de Santo André e Mesquita, onde um alto volume de apostas sobre um resultado específico levantou o alerta de fraude. A Liga Nacional de Basquete e a FIBA acompanham o desdobramento e clubes citados já adotaram medidas internas enquanto colaboram com as autoridades. Vamos acompanhar isso aí, hein? Vamos para a Euroliga. Na Euroliga, o Dubai venceu o Milano por 99-92, com Dwayne Bacon anotando 25 pontos. O Fenerbahçe superou o Barcelona por 72-71, com Tarik Biberovic e Talen Horton-Tucker marcando 16 pontos cada. O Panathinaikos bateu os Zalgiris Kaunas por 92-85, destaque para Sedi Osman com 22 pontos. O Hapoel Tel Aviv venceu o Bayern de Munique por 82-72, liderado por Elijah Bryant com 16 pontos. O Valência derrotou o Baskonia por 91-81, com Matt Costello anotando 18 pontos. Em jogo decidido na prorrogação, o Lyon Villeurbanne superou o Anadolu Efes por 103-99, com Bastien Vautier marcando 28 pontos. Enquanto o Paris venceu o Estrela Vermelha por 102-92, destaque para Justin Robinson com 16 pontos. Quem lidera a Euroliga é o Hapoel Tel Aviv com 31 pontos.
Vamos para um rápido intervalo, já tem as últimas notícias dos outros esportes, além da agenda esportiva do dia de hoje, véspera de Natal. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para as últimas notícias dos outros esportes, já tem a agenda esportiva do dia, hein? Vamos começar com a MotoGP. Marc Marquez disse que vai mudar a abordagem com o irmão Alex Marquez na temporada 2026 da MotoGP, deixando de tratá-lo como meu irmão em declarações públicas e passando a encará-lo como seu principal rival no título, respeitando a performance dele após ter sido vice-campeão e conquistado uma Ducati GP26 de fábrica para 2026, mas sem esquecer os demais adversários. Ele afirmou que a relação continuará profissional e que a competição será direta entre os dois na pista, sinalizando um foco competitivo maior para o próximo ano. Essa posição surge após um 2025 em que Mark foi campeão e Alex vice, ambos com forte desempenho, e agora se preparam para a temporada com máquinas mais equilibradas. Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli analisou seus altos e baixos na temporada de estreia na Fórmula 1, destacando que a gestão de energia física e mental durante os fins de semana, dentro e fora da pista, foi um dos maiores desafios, especialmente com compromissos extras e uma carga que ele não vivenciou em categorias menores. Ele admitiu ter tido momentos de falta de confiança e foco excessivo no resultado em vez da pilotagem, o que pesou em fases difíceis da temporada, mas ressaltou que essas experiências serviram como lições importantes para seu crescimento. Antonelli também lembrou momentos marcantes como suas primeiras pole positions e pódios, e afirmou que agora entende melhor o que esperar e como se preparar para 2026. Na Fórmula 1 2026, já surgiram questionamentos sobre os motores da Mercedes, mesmo antes da temporada começar. Rivais como Ferrari, Audi e Honda teriam levantado dúvidas junto à FIA de que a fabricante alemã e a Red Bull podem estar explorando brechas nos regulamentos técnicos dos Power Units, unidades de potência, especialmente no que diz respeito à compressão do motor e como ela é medida só em temperatura ambiente, o que poderia gerar vantagem de potência em condições de corrida. A discussão gira em torno da interpretação das regras e da fiscalização pela FIA, tanto que está em debate um possível compromisso temporário para 2026, e isso acentua a tensão no paddock antes de a nova era começar, com equipes preocupadas em garantir igualdade de condições. Na Stock Car, mais uma marca confirmou que vai se retirar da categoria após a polêmica temporada 2025, intensificando preocupações sobre o futuro do grid. A Ipiranga não renovará seu patrocínio para 2026, encerrando um vínculo de longa data com a equipe Andrés Mateis. O portal Grande Prêmio apurou que outros patrocinadores também estão reavaliando sua continuidade na Stock Car, em meio ao clima de insatisfação gerado pelos problemas de segurança, confiabilidade dos carros SUV e críticas da imprensa e dos bastidores. A saída de uma petrolífera tradicional como a Ipiranga e o receio de outras marcas em manter investimentos refletem um momento de revisão no modelo da categoria para 2026, com equipes agora em busca de novos parceiros e ajustes no panorama comercial da principal categoria do automobilismo brasileiro. Estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa Brasil Feminina de Vôlei 2026, com jogos em eliminatória única nos dias 23 e 24 de janeiro de 2026, e mando de quadra dos times melhor classificados na Superliga Feminina. Flamengo em primeiro contra Barueri em oitavo, Minas segundo contra Maringá sétimo, Praia Clube terceiro contra SESI Bauru sexto, e Osasco São Cristóvão Saúde quarto contra o Fluminense quinto. As semifinais e a final estão programadas para 27 e 28 de fevereiro, no ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná. E os campeões garantem vagas na Supercopa 2026 e no Sul-Americano 2027. O Praia Clube anunciou a contratação da ponteira selecionável Maria Clara Andrade, de 21 anos e 1,82 m, reforçando o elenco feminino para a sequência da Superliga e Copa Brasil 2026. A atleta, que estava nos Estados Unidos defendendo a Universidade de South Florida, chega após destaque no vôlei universitário e título do Pan-Americano Júnior 2025 pela Seleção Brasileira Sub-23. Clarinha já se juntará ao grupo a partir da próxima semana e disputará a vaga no time principal em Uberlândia. Ela chega com muita animação para somar desde já a equipe mineira na retomada das competições.
O presidente do Comitê Olímpico do Brasil, COB, Marco Laporta, avaliou seu primeiro ano de mandato em entrevista blog da série 5 Perguntas, destacando que 2025 foi um ano de arrumação da casa, com reestruturação interna, equacionamento de um déficit financeiro significativo e maior articulação com atletas, confederações e clubes. Ele citou como marco a aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte como política permanente de Estado, considerada essencial para a base esportiva do país, e ressaltou resultados expressivos de atletas brasileiros em campeonatos mundiais em 2025. Para 2026, Laporta projetou um calendário intenso com 4 grandes missões: Inverno, Sul-Americanos Adulto e Júnior e Jogos da Juventude. E reforçou o foco no planejamento para Los Angeles 2028, com expectativa de melhores condições de preparação e desempenho. O nadador sul-africano campeão olímpico Cameron Vanderburg, de 37 anos, anunciou seu retorno às competições quase 7 anos após a aposentadoria, apontando interesse em disputar provas de velocidade e até mirar uma possível ida aos Jogos de Los Angeles 2028, especialmente com a inclusão dos 50 metros peito no programa olímpico. Vanderburg já voltou à piscina em competições internacionais, como no Speedo Invitational Short Course Meet em Dubai, focando nos 50 metros peito, mostrando que ainda tem ritmo competitivo apesar da longa pausa. O retorno do medalhista olímpico de Londres 2012 e vice no Rio 2016 é um dos momentos mais comentados na natação neste fim de ano, gerando expectativas sobre sua preparação e resultados em torneios futuros. A nadadora medalhista olímpica Poliana Okimoto foi anunciada como chefe de missão da delegação brasileira para os Jogos Sul-Americanos da Juventude do Panamá 2026, marcados para 12 a 25 de abril na cidade do Panamá. Okimoto terá a responsabilidade de liderar cerca de 300 jovens atletas do time Brasil, atuar como referência e suporte para a nova geração durante a competição continental e contribuir para um ambiente de foco e excelência. A indicação foi elogiada pelo COB como forma de aproveitar a experiência de ex-atletas na formação de futuros talentos. E chegamos aqui à agenda esportiva do dia desta véspera de Natal, no 24 de dezembro de 2025. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá! Copa Africana de Nações, 9h30 da manhã. Já tá rolando agora, né? Burkina Faso e Guiné Equatorial. Transmissão no YouTube do Esporte na Band, band.com.br e Band Play. Meio-dia tem Argélia e Sudão. YouTube Esporte na Band, band.com.br, Band Play e Band Esportes. 2h30 da tarde tem Costa do Marfim e Moçambique. YouTube no Esporte na Band, band.com.br, Band Play e Band Esportes. E 4h30 da tarde tem Camarões e Gabão. YouTube no Esporte na Band, band.com.br, Band Play e Band Esportes. 7 da noite tem campeonato tocantinense. Quem falou que no Brasil acabou os campeonatos? Tem no Brasil ainda. Tocantinópolis e Gurupi, jogo de semifinal à volta. Canal do YouTube no RR10 Tocantins. Futebol no Mundo, Champions League Asiática 2. 1 da tarde tem Al Nassr e Al Zawara. Zawara, deve ser isso aí. Na ESPN Brasil. E tem futebol americano universitário. 10 da noite tem Universidade do Havaí e Universidade da Califórnia. E na ESPN 3. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria ter tido a sua companhia, sua audiência e sua sintonia neste dia de reflexão, fé e esperança. A palavra que nos acompanhou hoje está em Jeremias 29:11. Porque eu pensei os pensamentos que pensam de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Hoje refletimos sobre ter um futuro promissor em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, Deus tem planos de bênção, vitória e prosperidade para aqueles que confiam nele. No esporte, no trabalho e na vida, manter os olhos nele nos dá direção, coragem e paciência para esperar pelo tempo certo. Que você termine este dia com confiança, sabendo que cada passo guiado por Deus contribui para um futuro cheio de esperança, crescimento e realizações. Lembre-se, um futuro promissor não é apenas promessa, é compromisso de Deus com aqueles que permanecem firmes na fé. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela Luar Rádio Web, nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1100, FM Ondas Curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná.
Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado hoje e também um Feliz Natal para você, que Jesus Cristo habite no seu lar com muita fé, esperança e confiança nos planos de Deus. Então, aproveite esse Natal, se Ele quiser, nós voltaremos na segunda-feira, tá? Então não teremos programa nem no dia de Natal e nem no dia 26, tá? Então voltaremos no dia 29, segunda-feira, às 9 horas da manhã e lá estaremos juntos novamente. Até lá! Valeu!